1933. Adolf Hitler assume o poder absoluto na Alemanha. Ele prometeu restaurar a dignidade do país após o caos da Primeira Guerra Mundial. Na prática, iniciou um plano de controle total da sociedade para criar uma nação de pureza racial. Por que as mulheres aceitaram o nazismo? Elas pareciam destinadas apenas ao lar, mas a necessidade de controle absoluto mudou o jogo. O regime nazista dominou escolas, fábricas e casas. Homens foram enviados para o exército ou para a polícia política. Para as mulheres, o Estado reservou inicialmente a criação dos filhos, o cuidado doméstico e a propaganda ideológica. A doutrina era clara: o lugar da mulher era longe das armas. Mas a guerra expandiu as fronteiras. Em 1942, as forças alemãs estavam espalhadas pela União Soviética, norte da África e Europa Ocidental. Os recursos humanos chegaram ao limite. No vídeo, observa-se fotos de guardas femininas sorrindo para a câmera. Elas escreviam cartas de amor e viviam rotinas banais fora do expediente. No entanto, dentro dos campos de concentração, a realidade era outra. Elas participavam ativamente de espancamentos, humilhações e execuções. À primeira vista, cidadãs comuns, mas na prática, peças fundamentais da máquina de extermínio. A rede de campos de concentração crescia sem parar. Milhares de prisioneiros chegavam em trens todos os dias. O sistema precisava de vigilância constante, mas não havia mais homens disponíveis para o serviço interno. Ouve-se o som de marchas militares e ordens gritadas. A escassez de soldados forçou o comando nazista a quebrar seus próprios princípios. As mulheres foram convocadas para o trabalho nos campos. A crueldade dessa supervisora superava, muitas vezes, a dos homens. As cicatrizes deixadas por suas ações permanecem documentadas em arquivos de guerra. Os eventos aceleraram. O que começou como um suporte logístico transformou-se em sadismo institucionalizado. Não havia caminho de volta para essas mulheres. Aqui a história registrou o início de um horror sem precedentes. 1939. A SS iniciou uma nova fase de recrutamento. A organização responsável pela gestão dos campos de concentração precisava de mulheres. Anúncios surgiram em centros de emprego e colunas de jornais por toda a Alemanha. O perfil não era militar. Eram cidadãs comuns. Enfermeiras, balconistas, professoras e operárias de fábricas. A maioria tinha entre 20 e 35 anos. Vinham de cidades pequenas do interior, longe do caos das metrópoles. Por que elas aceitaram? À primeira vista, uma oportunidade de carreira, mas na prática, uma escolha por poder. Havia promessas de salários estáveis e moradia de qualidade em tempos de guerra. Outras buscavam autoridade. O regime nazista impunha restrições severas às mulheres. Na SS, elas podiam usar uniformes, portar armas e dar ordens. Elas queriam ser parte de algo maior, mas o caminho seria violento. O serviço ao Estado transformou-se em brutalidade. No quadro, mulheres comuns vestindo o uniforme cinza da SS. Ao vestirem a farda, a identidade civil desaparecia. Elas deixavam de ser vizinhas ou filhas, tornavam-se engrenagens do sistema de extermínio. O treinamento começou em Ravensbrück. O local ficava a 80 quilômetros ao norte de Berlim. Foi construído em 1939, pouco antes da invasão da Polônia. Era o maior campo de concentração projetado exclusivamente para mulheres. 8 anos. Essa era a idade das prisioneiras mais jovens. Ao longo dos anos, 130 mil mulheres passaram pelos portões de Ravensbrück. O grupo incluía judias, combatentes da resistência polonesa e mulheres de etnia cigana. No vídeo, nota-se: as torres de vigilância cercavam o perímetro de concreto. As regras eram absolutas. Uma crítica contra um oficial resultava em prisão imediata. O treinamento em Ravensbrück transformava mulheres comuns em guardas impiedosas. Não havia espaço para hesitação. O sistema exigia obediência total. A rotina consistia em contagens intermináveis, sob o frio e punições severas. A transição estava completa. As novas recrutas agora eram o rosto da repressão. Assim começou a expansão do terror feminino na SS.
Ravensbrück, 1939. O campo foi projetado para ser um inferno exclusivo para mulheres. O crime dessas prisioneiras? Resistência política, esconder judeus ou apenas estar no lugar errado. O cenário era fixo: arame farpado de alta voltagem, torres de vigia com metralhadoras apontadas para o pátio, barracões de madeira superlotados. Lá dentro, as mulheres dormiam espremidas em tábuas, sem espaço para se mover. Como as guardas aprendiam a matar? Centenas de recrutas alemãs chegavam de todas as partes para o treinamento. O processo durava poucas semanas, mas o tempo era suficiente para aniquilar qualquer rastro de empatia. Os instrutores repetiam a mesma lição: as prisioneiras não são humanas. Elas são inimigas do Estado. As novas guardas aprendiam a gritar ordens, manusear pistolas e aplicar castigos sem hesitação. O medo tinha um rosto: Dorothea Binz. Ela subiu na hierarquia com uma velocidade assustadora. No quadro, nota-se Binz caminhando pelo campo com um chicote na mão e uma pistola no coldre. Ela não apenas vigiava, ela atacava. As recrutas assistiam a tudo. Binz era um modelo a ser seguido. Ela ensinou que a violência era a única ferramenta de controle. Sob seu comando, a crueldade virou um procedimento operacional padrão. Prisioneiras eram espancadas por detalhes irrelevantes. Errou o passo na chamada? Chicote. Falou sem autorização? Soco no rosto. A rotina era uma máquina de moer gente. O trabalho começava antes do sol nascer e terminava na escuridão total. Elas cavavam trincheiras, carregavam pedras imensas e costuravam uniformes para o exército que as escravizava. A fome era uma arma silenciosa. A ração diária consistia em um pedaço de pão duro e uma sopa rala de vegetais podres. Muitas desmaiavam durante o trabalho. Quem não conseguia levantar recebia um tiro na nuca ou era morta a pauladas ali mesmo, no chão de terra. Mas o horror de Ravensbrück tinha uma face ainda mais obscura: os experimentos médicos. Mulheres eram arrastadas para blocos cirúrgicos improvisados. Ouve-se o som de ossos sendo quebrados propositalmente. Médicos nazistas infectavam feridas abertas com bactérias para testar novas drogas. Injetavam doenças fatais apenas para cronometrar o tempo de agonia. No vídeo da época, observa-se as guardas segurando as vítimas à força. Elas riam enquanto os médicos operavam sem anestesia. Em 1944, a estrutura expandiu. Ravensbrück virou uma rede com mais de 30 subcampos. Milhares de guardas treinadas lá foram distribuídas pelo sistema nazista. Elas levavam o método de Binz para outros locais. O destino mais comum para as melhores alunas era Auschwitz. Auschwitz era o centro da máquina de extermínio, o maior e mais eficiente campo de morte do regime. Ali, a crueldade aprendida em Ravensbrück alcançaria o seu ápice industrial. 1940. Polônia ocupada. Foi nesse ano que os nazistas ergueram o campo mais letal de todo o sistema do Terceiro Reich. O que começou como uma prisão para prisioneiros políticos, logo se expandiu. Tornou-se um complexo industrial de extermínio. Como o sistema operava? A estrutura era dividida em 3 frentes principais. Auschwitz I era o centro administrativo e o campo principal. Auschwitz II, conhecido como Birkenau, funcionava como o coração da matança, abrigando câmaras de gás e crematórios gigantescos. Auschwitz III, ou Monowitz, servia como campo de trabalho forçado para grandes indústrias alemãs. A morte chegava de várias formas. Ao final do conflito, o saldo superava 1.100.000 vítimas. A maioria era composta por judeus. O fim vinha pelo gás, pela fome severa, por doenças não tratadas ou pelo puro esgotamento físico. À primeira vista, apenas oficiais homens da SS comandavam o local. Mas na prática, centenas de mulheres também detinham o poder de vida e morte. Entre 1942 e 1945, cerca de 200 guardas femininas atuaram no complexo. Elas eram chamadas de Aufseherinnen. Essas mulheres não eram figuras secundárias. Elas vigiavam as prisioneiras, supervisionavam o trabalho escravo
e garantiam o silêncio durante as seleções para as câmaras de gás. No quadro, uniforme cinza, botas pretas de couro, chicotes na mão e pistolas no coldre. O treinamento removia qualquer traço de empatia. Elas aprendiam a tratar seres humanos como gado. Ouve-se o som constante de ordens gritadas e insultos pesados contra as prisioneiras. Qualquer sinal de desobediência gerava uma resposta imediata. Mas a violência não era apenas verbal. O cotidiano era marcado por espancamentos sistemáticos e humilhação pública. A privação total de alimento era usada como ferramenta de controle. Não havia espaço para a piedade sob o comando das Aufseherinnen. Os relatos das sobreviventes confirmam a crueldade. Elas agiam com a mesma frieza dos oficiais homens. O regime de terror era absoluto e contínuo. Assim funcionava a engrenagem do complexo. 5.000 prisioneiros por dia. Esse era o fluxo constante sob a supervisão das guardas femininas da SS. Elas não eram apenas vigias, elas gerenciavam a logística do extermínio. No pátio da estação, o papel dessas mulheres era prático: realizar as seleções. Elas dividiam a multidão em 2 grupos. De um lado, os que trabalhariam até a exaustão. Do outro, os que marchariam diretamente para as câmaras de gás. Por que essas mulheres agiam com tamanha brutalidade? Parecia uma exigência do cargo. Mas, na prática, muitas transformaram a tortura em rotina pessoal. 1943 foi o ano em que Irma Grese chegou a Auschwitz. Ela tinha apenas 19 anos de idade. No quadro nota-se uma jovem de aparência comum, mas com um chicote sempre em mãos. Sua crueldade assustava até os membros veteranos da SS. Grese não apenas vigiava, ela batia nas prisioneiras até o sangue escorrer e soltava cães treinados para atacar mulheres indefesas. Como punição, obrigava prisioneiras a ficarem nuas no frio intenso por horas seguidas. Ouve-se apenas o som do vento e os gritos das vítimas. Ela observava cada detalhe em silêncio. Acima de Grese estava Maria Mandel. Ela ocupava o posto de supervisora sênior de todas as prisioneiras de Auschwitz. Mandel detinha o poder absoluto sobre a vida e a morte. Durante as chamadas diárias, ela caminhava lentamente entre as fileiras. O silêncio era total. Ela apontava o dedo para as mulheres que pareciam fracas, pálidas ou doentes. Aquelas marcadas pelo seu dedo eram levadas imediatamente para o extermínio. Historiadores estimam um número trágico. Maria Mandel foi responsável pela morte de mais de 500.000 mulheres. Mas a crueldade tinha um aspecto teatral. Mandel organizou a orquestra do campo. Ela forçava prisioneiras musicistas a tocar instrumentos enquanto outras mulheres marchavam em direção à morte. O som dos violinos se misturava ao barulho dos motores dos caminhões. Não havia margem para erro. Outros nomes surgiram no sistema de terror. Therese Brandl e Elisabeth Volkenrath tornaram-se infames pela brutalidade seca. Brandl tinha um método específico. Espancava prisioneiras até a perda de consciência por erros insignificantes na contagem. Volkenrath, por sua vez, coordenava as seleções e os castigos em Auschwitz e, mais tarde, no campo de Bergen-Belsen. Na filmagem da época, percebe-se um padrão: uniformes impecáveis e posturas rígidas. As guardas femininas não apenas seguiam ordens, elas competiam entre si para provar quem era a mais eficiente e implacável. A violência era uma forma de ascensão na carreira. Elas queriam provar quem era mais implacável. Para essas mulheres, a bondade era um sinal claro de fraqueza. As guardas roubavam comida, joias e roupas das prisioneiras. Elas usavam a fome e o medo para manter o controle absoluto sobre o bloco. Qual era a punição para a piedade? A morte imediata. Um simples pedaço de pão compartilhado poderia custar a vida da prisioneira e da guarda que o entregasse. Para as prisioneiras, essas mulheres eram a personificação do terror. Muitos sobreviventes relataram um fato perturbador. O medo que sentiam das guardas era maior do que o medo dos homens. A crueldade delas parecia mais próxima, mais pessoal. As guardas não usavam apenas violência física. Elas insultavam,
zombavam e torturavam de forma planejada. O objetivo era claro: destruir o corpo e esmagar a dignidade das vítimas. Na filmagem da época nota-se: o olhar das guardas é frio e desprovido de hesitação. Mas isso era apenas o começo. O horror não estava limitado aos muros de Auschwitz. O sistema de extermínio se expandia para outros locais. O medo se espalhou para campos como Majdanek. Localizado perto de Lublin, na Polônia, Majdanek era um dos locais mais brutais do sistema nazista. O som das botas no cascalho anunciava a chegada de novas oficiais. Ali, o treinamento das guardas atingiu um novo nível de sadismo. Não havia margem para erro. As prisioneiras chegavam em trens de carga. Ao descerem, encontravam mulheres uniformizadas, segurando chicotes e cães de guarda. A violência era a primeira recepção. No quadro, cercas de arame farpado eletrificadas e torres de vigia que cercavam todo o perímetro. O regime de Majdanek era focado na eficiência da morte. As guardas participavam ativamente das seleções para as câmaras de gás. Elas separavam mães de filhos sem demonstrar qualquer reação. Assim funcionava a engrenagem do terror. Majdanek, um campo onde a morte se tornou uma linha de montagem industrial. O sistema unia o trabalho escravo ao extermínio em massa. O horror era constante e programado. Por que os prisioneiros não reagiam? A fome e o cansaço eram armas de controle. Mas o sistema de Majdanek ia além da privação física. Os detentos erguiam as próprias barracas onde dormiriam no frio. Cavavam valas que serviriam de sepulturas. Separavam roupas, sapatos e pertences de quem acabara de ser executado. O trabalho nunca parava. À primeira vista, uma instalação militar. Mas na prática, uma fábrica de cadáveres. As câmaras de gás eliminavam centenas de pessoas de uma só vez. O processo era rápido. Logo depois, o crematório funcionava. Chamas e fumaça saíam das chaminés durante o dia e durante a noite. O cheiro de carne queimada dominava o ar. No quadro, guardas vigiando cada movimento. Entre eles, Hermine Braunsteiner. Ela se destacava pela brutalidade extrema. Sobreviventes relatam: Braunsteiner não apenas cumpria ordens, ela demonstrava prazer no sadismo. A guarda agarrava mulheres pelos cabelos e as arrastava pelo chão de terra. Golpeava as vítimas com chutes pesados. Ela só parava quando o corpo no chão não emitia mais nenhum sinal de vida. Gritava ordens e insultos contra os prisioneiros mais debilitados. O som das solas batendo no concreto era o seu sinal. Por isso, recebeu o apelido de a égua pisadora. Ela usava as botas para esmagar quem caía durante as chamadas ou nos turnos de trabalho. Braunsteiner era jovem, mas sua crueldade a tornou a figura mais temida do complexo. Ouve-se o barulho de portões de ferro batendo. Elsa Erik, outra guarda, agia com precisão mecânica. Ela não hesitava. Erik decidia quem teria mais algumas horas de vida e quem morreria naquele instante. Ela coordenava as seleções na rampa. Homens, mulheres e crianças eram divididos em filas. Um gesto de Erik enviava grupos inteiros diretamente para o gás. Ela parecia desprovida de qualquer emoção humana. A crueldade era apenas uma tarefa administrativa em sua agenda. Na filmagem, nota-se: trens de carga chegando superlotados. Pessoas de toda a Europa ocupada desembarcavam em Majdanek. Muitos acreditavam na mentira do reassentamento para o trabalho. A maioria nunca saiu do campo. Os guardas mantinham o terror diário. Homens e mulheres fardados garantiam que a engrenagem do extermínio funcionasse sem falhas. Não havia espaço para piedade. Assim operava a máquina de Majdanek. 1944. A guerra mudou de rumo e os nazistas iniciaram a transferência em massa de prisioneiros. O destino era o norte da Alemanha. O nome do local, Bergen-Belsen. O que começou como um campo para prisioneiros políticos e trocas de reféns, transformou-se em um depósito humano. À medida que o exército alemão recuava, Bergen-Belsen recebia remessas de todos os outros campos. Milhares de pessoas chegavam em comboios. Por que o número de mortos disparou? Não havia câmaras de gás.
O método era a negligência absoluta. O comando da SS parou de fornecer comida, abrigo e remédios. À primeira vista, um campo de prisioneiros comum, mas na prática, uma sentença de morte por inanição. O cenário era de desespero total. Milhares de prisioneiros jaziam no chão de terra, sem forças para levantar um braço. O ar era pesado. Sentia-se o cheiro de corpos em decomposição a quilômetros de distância. A fome extrema forçava os sobreviventes a mastigar grama e cascas de árvores. No quadro, montanhas de cadáveres acumuladas entre os alojamentos. As doenças se espalharam. O tifo e a disenteria atingiram quase todos os prisioneiros. Os corpos empilhavam-se mais rápido do que a capacidade de enterrá-los. Mas isso era apenas o começo do horror. Mesmo no caos, a crueldade permanecia organizada. 2 mulheres lideravam o terror. Irma Grese, transferida de Auschwitz, mantinha seus hábitos sádicos. Elisabeth Wolkenrath aplicava uma disciplina brutal. Ambas observavam o sofrimento humano com indiferença total. Para elas, a vida dos prisioneiros não tinha valor. A derrota da Alemanha tornou-se inevitável. Com a aproximação dos aliados, a ordem interna desmoronou. Os guardas da SS abandonaram as obrigações básicas. Eles pararam de fingir que mantinham o controle. Deixaram os doentes para morrer sem uma gota de água ou um pedaço de pão. 15 de abril de 1945. Tropas britânicas atravessaram os portões de Bergen-Belsen. O que encontraram desafiava qualquer descrição lógica. Ouve-se o silêncio dos soldados em choque. 60.000 prisioneiros ainda respiravam, mas pareciam esqueletos cobertos de pele. Eles dividiam o espaço com mais de 10.000 cadáveres insepultos espalhados pelo solo. Não havia mais margem para salvação para muitos. O tribunal deu a sentença para os carrascos meses depois. 10.000 cadáveres em decomposição. Esse foi o cenário encontrado pelas tropas britânicas ao cruzarem os portões. O chão não era mais terra ou cascalho, era uma camada contínua de restos humanos. Por que os soldados paralisaram na entrada? Eles estavam acostumados com o combate. Mas o que viram em Bergen-Belsen não era uma guerra comum. Foi o choque absoluto diante da escala do extermínio. À primeira vista, um campo de prisioneiros. Mas na prática, um depósito de mortos. O cheiro de carne podre atingia o nariz a quilômetros de distância. Era um odor espesso, impossível de ignorar. Médicos militares e soldados veteranos sentiram náuseas. No quadro, pilhas de corpos empilhados como lenha seca ao lado dos alojamentos. Não havia espaço para caminhar sem pisar em ossos. Os sobreviventes moviam-se devagar, como se fossem feitos de vidro. Ouve-se apenas o silêncio, interrompido por respirações falhas. As câmeras registram. Os prisioneiros eram apenas esqueletos cobertos por pele. A maioria pesava menos de 32 quilos. Muitos não tinham forças para levantar a cabeça ou pedir ajuda. O estado de desnutrição era extremo. Os médicos tentaram agir rápido, mas a comida sólida matava quem não comia há semanas. O sistema digestivo dos sobreviventes havia parado de funcionar. A liberação de Bergen-Belsen mudou tudo. Não era mais apenas uma suspeita ou um relatório de inteligência. Pela primeira vez, o mundo viu o horror dos campos nazistas através de lentes de cinema. As imagens eram nítidas, reais e brutais. Depois, ficou pior. As equipes de resgate perceberam que milhares continuariam morrendo mesmo após a liberdade. A morte não parou com a chegada dos tanques. O tribunal documentou cada detalhe. O mundo nunca mais pôde dizer que não sabia.